O fio de cabelo humano possui uma complexa estrutura. Analisando através de microscópio, podemos observar que ao fazermos um corte simplificado do fio, encontraremos o córtex, a medula e a cutícula capilar. Esta estrutura é irrigada pelo sangue. Em função do consumo de substâncias psicoativas, o sangue do usuário acaba impregnando a estrutura do fio do cabelo. Ao longo do tempo e de acordo com a frequência com a qual ocorreu o consumo da droga, haverá maior ou menor concentração desta substância nos fios de cabelo. Para atender à legislação em vigor, é necessário considerar a taxa de crescimento de cabelos e pelos de forma que a amostra a ser testada possa ter uma visão retroativa mínima de 90 dias. Procedimento de coleta. A testemunha deve acompanhar todo o processo de coleta. A coleta das amostras é uma parte muito importante e deve ser realizada com atenção. Cada tipo de amostra, cabelo, pelo ou unha, tem um procedimento de coleta ligeiramente diferente. A tesoura deve ser higienizada utilizando o sachê de álcool. As lâminas de alumínio devem ser preparadas para receber as amostras, deixando-as em forma de canoa. Coleta de cabelos. Inicialmente, verifique se o comprimento do cabelo é suficiente para a janela de detecção desejada. 4 centímetros ou mais de comprimento para a janela de detecção de 90 dias. Você pode usar uma régua para auxiliá-lo. A quantidade de cabelo a ser coletada tem que ser, no mínimo, do diâmetro de uma caneta esferográfica. Atenção! Na dúvida, colete material a mais. Amostras com quantidade insuficiente serão recusadas. Encontre a área esteticamente mais apropriada para a coleta. Use a tesoura para separar uma mecha de cabelo. A região posterior da cabeça é geralmente a melhor, pois o cabelo naturalmente encobre um pequeno corte. Segure firme com os dedos e corte o mais rente possível do couro cabeludo. Caso julgue apropriado, você também poderá cortar diversas mechas de regiões diferentes da cabeça. Segure a amostra de cabelos pelas raízes, tomando cuidado para que estas permaneçam alinhadas. Deposite a lâmina de alumínio, orientando as pontas do lado das raízes para o lado triangular. Mantenha as pontas ligeiramente para fora da lâmina de alumínio e feche-a, dobrando firmemente. Em casos de cabelos longos, enrole a parte remanescente e não corte o cabelo excedente. Feito isso, a lâmina de alumínio deve ser depositada dentro do envelope de coleta, tomando o cuidado de depositá-lo com a parte triangular voltada na mesma direção da seta vermelha impressa no envelope de coleta. O procedimento deve ser repetido no outro envelope de coleta. Tipos diferentes de cabelo e seus procedimentos de coleta. Cabelo curto maior que 4 centímetros. Se o cabelo for curto ou ralo, é desejável que sejam coletadas amostras de diversas partes da cabeça a fim de se obter um resultado estético melhor. Para este tipo de coleta, não é necessário o alinhamento das raízes. Simplesmente deposite-a no centro da lâmina de alumínio até atingir a quantidade necessária. Finos. Para cabelos finos, recomenda-se colher mais material que o sugerido para cabelos normais, lembrando-se de manter sempre as raízes alinhadas. Enrolados. Para cabelos encaracolados, o procedimento de coleta é semelhante ao da coleta de pelos, não havendo necessidade do alinhamento das raízes. Transplantados. O cabelo transplantado poderá ser coletado de maneira normal, seguindo o padrão de coleta para cabelos já descrito. Coleta de pelos.
O coletor deve escolher a área com a maior quantidade de amostra disponível, nunca esquecendo-se de respeitar a quantidade mínima necessária de amostra, que é do tamanho de meia bola de algodão. Lembrando que, caso a quantidade de pelos em uma das regiões seja insuficiente, pelos das demais regiões do corpo podem ser usados para compor uma única amostra. Os pelos podem ser coletados com tesoura ou com lâmina descartável. No caso de coleta por tesoura, os pelos devem ser cortados rente à pele. No caso de coleta por lâmina descartável, deverá ser raspado rente à pele. Esta é a quantidade de pelos mínima necessária para o exame. Na dúvida, colete mais. Os pelos serão espalhados na lâmina de alumínio e não é necessário alinhá-los. Em seguida, feche a lâmina de alumínio. Feito isso, a lâmina de alumínio deve ser colocada dentro do envelope de coleta. Coleta de unhas. No procedimento para essa coleta, deve-se ter adicionalmente ao material normal um bisturi de lâmina descartável. Para este procedimento, caso as unhas estejam pintadas, o esmalte deve ter sido retirado completamente há pelo menos 2 dias. As 10 unhas das mãos e as 10 unhas dos pés devem ser limpas com o sachê de álcool. Os fragmentos de todas as 20 unhas, ou o máximo possível, devem ser colhidos raspando-os com o bisturi. Deposite um pouco de cada raspa em cada uma das 2 lâminas de alumínio, ou seja, cada uma deve conter um pouco de cada unha. Lacrando o envelope de coleta. Uma vez colhidas as amostras, deve-se lacrar os envelopes de coleta. Cada envelope de coleta deve ser fechado com as abas autocolantes A e B, lacrado com o selo de integridade vermelho já preenchido no local indicado. Colando as etiquetas de código de barra. As 5 etiquetas de código de barras devem ser coladas nos campos apropriados na cor vermelha, nos seguintes itens: envelope de coleta A, envelope de coleta B, nas 3 vias da declaração para a realização do exame toxicológico. Conferência e assinatura. A seguir, o doador deve conferir todas as informações e assinar no campo indicado dos envelopes de coleta. Finalizando a coleta. Os 2 envelopes de coleta lacrados deverão ser colocados junto com a via branca da declaração para a realização do exame dentro do saco plástico, tomando cuidado para que o código de barras da declaração esteja voltado para o lado transparente. Esse saco plástico também deve ser datado, rubricado e lacrado. Dúvidas frequentes de coleta. Cabelo encaracolado. Nesse caso, é só esticar o cabelo, medir e cortar. Cabelo com gel, tingido, com tratamentos químicos ou sujo. Em qualquer uma dessas situações, a coleta deve ser realizada normalmente. O material coletado passa por uma extensa descontaminação externa, inclusive com extração da melanina. Não há influência de gel, desodorantes, tratamentos químicos e outros. Detecção de outras substâncias que não as drogas pesquisadas. Um dos temores mais comuns para o exame toxicológico de larga janela de detecção é que ele detecte outras substâncias que não as drogas listadas, ou que o exame detecte uma exposição externa à droga e não a ingestão ativa desta.
Apenas são detectadas e listadas no laudo as drogas consumidas ativamente. Não são detectadas substâncias como antidepressivos, calmantes, remédios para dormir, anabolizantes, termogênicos, sibutramina, ritalina, álcool, energéticos como aqueles à base de cafeína e outros. O cabelo é cortado ou arrancado? O cabelo sempre é cortado rente ao couro cabeludo, nunca deve ser arrancado. Há a necessidade de alguma preparação especial no dia da coleta? Nosso exame não exige nenhuma preparação, basta ter material para ser coletado. O contato com um usuário de drogas pode positivar meu exame? Não. A análise tem procedimentos de segurança de descontaminação externa. Somente o usuário é identificado. Erros comuns. Muitos destes erros invalidam o exame, acarretando em nova coleta e despesas correspondentes. Quantidade insuficiente. Este é o problema mais comum e mais grave. Certifique-se de coletar a quantidade suficiente de amostra para análise conforme os manuais e treinamento. Na dúvida, colete mais material. Lacres. Atente para a fixação do lacre vermelho no local adequado e de seu correto preenchimento. Tipo de amostra em desconformidade para a janela necessária. Atente para o comprimento e para o tipo de amostra, se cabelos ou pelos. Ausência de informações nos formulários. Os erros mais comuns no preenchimento dos formulários são: falta do tipo do material coletado, falta da assinatura do doador na declaração para a realização de coleta, falta da assinatura das testemunhas, lembrando que o coletor e testemunha devem assinar nos campos reservados para testemunha e coletor. Falta da assinatura do doador nos envelopes de coleta. Declaração para a realização de coleta com dados faltantes. Falta da impressão digital em todas as vias ou impressões digitais borradas.